Bom, está todo mundo me escutando? Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre robótica livre, dentro de um contexto um pouquinho diferenciado, porque das outras vezes eu já tinha trabalhado com uma questão de educação de jovens adultos, já trabalhei com ensino médio, ensino superior, e estava faltando trabalho com os anos iniciais com as crianças. Então, estou desenvolvendo um projeto, esse projeto está numa fase inicial, e aí eu vou trazer algo que está bem assinando no campo das ideias, tem processo de construção, e a partir do ano que vem nós teremos algumas conclusões, algumas análises a respeito. Deixa eu abrir aqui, vamos compartilhar. Então vamos lá. Eu queria primeiramente agradecer a Itaipu, a todos os envolvidos no processo, o Marcos Cilíaco, a própria Gabi que está aqui, todos que me chamaram, fizeram o convite, eu agradeço do fundo do coração. Bom, então vamos abrir inicialmente falando sobre o caminhar disciplinar e multireferencial, sobre esse campo de pesquisa que nós vamos discutir. Nós notamos hoje em dia que cada vez mais a robótica ela se integra aos artefatos que nós utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quem seriam esses artefatos cognitivos? É o nome que foi dado durante uma pesquisa minha que eu fiz. Esses artefatos cognitivos, eles possuem circuitos eletrônicos, mecanismos eletromecânicos, eletroeletrônicos, que estão incorporados, por exemplo, uma máquina de lavar, que pode ser uma geladeira, que pode ser o próprio robô que nós temos em casa para poder limpar, né, o aspirador, entre outros. É importante também registrar que nessa área multidisciplinar são agrupados o quê? E aplicado o conhecimento de eletrônica, física, inteligência artificial, mecânicas e outras áreas das ciências. Agora, além desses conhecimentos multidisciplinares que compõem esse desenvolvimento dos artefatos cognitivos, outras áreas, como por exemplo as de ciências humanas, né, elas também podem agregar outros tipos de conhecimentos, como por exemplo a questão da didática e a questão metodológica, que são aplicados aonde? É o que nós vamos discutir nesse momento, aplicados para e na educação. Vocês veem que eu estou comentando aqui, eu vou fazer de tal forma que um slide está mais ou menos conjugado um com o outro. A partir desse desenvolvimento dos artefatos cognitivos, no próximo slide eu vou falar sobre o que é esse artefato cognitivo. O artefato cognitivo é o objeto técnico que possibilita ou auxilia as experiências vivenciadas no processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem entra o letramento digital, o letramento científico e o desenvolvimento cognitivo a partir de sua interação subjetiva singular entre os seres humanos. Eu coloquei, se vocês olharem no alto, no canto na direita, o robô Now. Por que eu coloquei esse robô Now? O robô Now é um dos exemplos desses artefatos cognitivos que, após ele construído, após ele feito, eu posso trabalhar, por exemplo, né, o desenvolvimento cognitivo a partir de algumas interações. Por exemplo, movimentar, que eu vou falar lá mais à frente sobre uma atividade, algumas atividades, de mover ele fazendo o formato de um quadrado ou um triângulo, usando algum tipo de linguagem de programação. Bom, aí aqui nós estamos falando já de letramento, então vamos entrar no que seja letramento. É importante falar, trazer, porque a Magda Soares, né, a Soares aqui em 2003, é uma grande pesquisadora, a pesquisadora da FMG, que trabalha tanto a questão da alfabetização quanto a questão do letramento, e ela traz que letrar é muito mais alfabetizar. Mas o importante disso tudo aqui, quando ela fala, é pensar em que ensinar e ler e escrever, a ler e escrever, ela tem que pensar dentro de um contexto no qual a leitura e escrita tem algum significado para as vidas dos envolvidos, dessas pessoas, dos sujeitos ou dos atores sociais. Não faz sentido não ter significado
em ensinar a ler e escrever sem ter o contexto. Aí, no próximo slide, eu vou falar da Kahneman, que entra com a questão da prática social. Então, o letramento, segundo Kahneman, né, o letramento já está, nesse sentido, é o trabalho com práticas sociais. Ou seja, ela está conjugada, elas unidas, as suas práticas sociais de leitura e escrita, elas estão de acordo com o contexto social de cada uma comunidade, que seja uma comunidade indígena, que seja uma comunidade de camponeses, ou seja, ela está relacionada diretamente com esses grupos dentro do seu contexto social e dentro da sua cultura. Por isso que é uma prática social, não é uma prática extremamente prática por prática, é uma prática social, está envolvida a cultura e dentro dessas comunidades. Aí dentro do próprio letramento, nós temos ainda Soares, ela comenta que tem alguns obstáculos até hoje, né? Nós temos alguns obstáculos para a definição de letramento. Esse fato porque tem uma imensidade ela representa uma imensidade de conceitos, habilidades, capacidades, valor e até funções sociais. Aí dessa forma é impossível recusar que as práticas de leitura e de escrita vão exigir habilidades individuais que não podem ser separadas do contexto social, ou seja, eu preciso das minhas habilidades individuais, mas elas não podem ser separadas do quê? Daquela minha vida de comunidade ali, que seja no meio, ou seja no meio acadêmico, que seja no meio da comunidade indígena, que seja na comunidade do campo, ou seja, cada essas capacidades individuais, elas se diferem em seus modos de ler e escrever, mas também diferem de um indivíduo para o outro, assim como de uma comunidade para outra, ou de uma sociedade para outra. Aí um outro ponto que merece destaque é que o letramento ele é um processo contínuo, ele é eterno, eu falo que ele é eterno. Ele é todo durante, não só dentro do seu processo acadêmico, mas também durante todo o seu percorrer da sua vida social. Aí entra o seguinte, nós estamos falando de letramento. Aí tem alguns questionamentos que vocês vão ver agora, a questão do letramento, os letramentos no plural, com S. Aí já entra, eu entro aqui com o Street. O Street ele comenta que existem duas concepções para os letramentos, que são denominadas o modelo autônomo e o modelo ideológico. O modelo autônomo, ele fala que é o letramento que está sendo desenvolvido há bastante tempo, que é o que está predominante na nossa cultura, na nossa sociedade. É o que acontece hoje nas escolas. E já o segundo, que é o modelo ideológico, é um modelo que já nós pensamos a questão das práticas de letramento, por isso que ela está no plural. É pensar da forma social, de culturalmente determinadas, ou seja, significa que as práticas de ensino, elas mudam de acordo com o contexto. As minhas práticas de ensino deveriam ser, assim eu gosto de falar muito até de Paulo Freire nessa hora, Paulo Freire trabalhava, por exemplo, a questão da alfabetização de acordo com a questão cultural de uma aldeia indígena, que seja das pessoas do campo, ou seja, há uma divisão e uma forma de trabalhar letramento de acordo com o contexto, e esse contexto merece especificamente trabalhar a questão cultural. Aí nós vamos para Busato, também trabalhando letramentos. Aí o Busato, em 2007, ele fala, olha, essa palavra apresenta no plural por causa dela estar concentrada no contexto não só cultural específico, também emprega o quê? Um conjunto específico de tecnologias que está em disposição o quê? Códigos, elementos e representação para diversas finalidades específicas. Aí entra uma outra coisa. Já que temos letramentos, então por que não poderíamos falar sobre práticas sociais e culturais que têm sentidos específicos e finalidades específicas, por que não chamá-las de multiletramentos? Aí eu vou no próximo slide, eu vou trabalhar sobre a questão dos multiletramentos da Rojo, onde ela traz esse conceito a partir de um grupo foi criado, um grupo chamado Grupo de Nova Londres, que, deixa eu mudar de slide para facilitar, que foi criado para poder ter o quê? As práticas letradas escolares, elas mudaram durante esse cenário contemporâneo, né? Nós sabemos isso, e também nós tivemos o quê? Uma diversidade cultural em sala de aula, não só a diversidade cultural, também a linguística. Então, em sala de aula hoje nós temos também não só as pessoas
que tem algum tipo de deficiência, seja visual ou auditiva, que aí você tem uma diversidade cultural que está ligada a diferenças. Aí você tem também a linguística da sala. Você tem, por exemplo, alunos que, em sala de aula, exemplo do norte, nordeste, aqui no sudeste, ou pessoas que estão no sudeste, que estão assistindo aula lá no nordeste. É essa que trata, né, essas inúmeras mudanças no cenário em questão das linguísticas nas salas de aula. E dentro ainda do próprio multiletramento, para o grupo multi, aponta em duas direções. Isso é importante. A questão da multiplicidade de linguagens e mídias, olha só, que agora nós vamos entrar na parte do letramento digital. Multiplicidade de linguagens e mídias nos contextos contemporâneos e multiculturalidade e diversidade cultural. Não vou aprofundar, mas vou só comentar para vocês aqui. A multiculturalidade, ela está ligada ela é uma visão mais macro. Por exemplo, o Brasil, ela é multicultural, você tem pessoas, atores sociais da África, de todas as partes do país, do planeta. Vou reduzir um pouquinho. Numa fábrica, por exemplo, eu posso ter gente trabalhando num carro, ou vamos supor, uma fábrica da Ford, vou ter que seja da Ford. Eu tenho profissionais dos Estados Unidos, tenho profissionais do Brasil. Do Brasil ainda tem profissionais de Belo Horizonte, de São Paulo, Recife, e por aí vai. Então, isso é a questão da multiculturalidade presente dentro não só dentro de um país, ou dentro do nosso planeta. E a diversidade cultural está ligada às diferenças. Eu comentei antes aqui para vocês. Diferenças, a questão, por exemplo, a principal objetivo dela é auto se preservar, a questão da identidade. Né? Então, você tem as pessoas que têm algum tipo de deficiência, e isso está dentro dessa diversidade cultural. Falando rapidamente por causa do tempo, né? Mas se sobrar algum tempo a gente trabalha um pouco mais. E a outra coisa importante aqui, que traz também desse grupo do Multi, que nesse contexto que eu acabei de comentar, a pedagogia dos multiletramentos vão além de quê? Da linguagem verbal, não só mais a verbal, você tem a oral, tem a corporal, como modo de representação. Então, isso é importante dentro desse contexto dos multiletramentos. Aí dentro do multiletramento nós temos o letramento científico e o digital. Okay? Aí vou falar um pouquinho do letramento científico. De acordo com Losch, né, o termo letramento científico ele é bastante controverso. Né, e ele vai variar de acordo com o grupo de interesse e o grupo-alvo. Né. E um dos grupos dessa comunidade ela é voltada para o quê? O ensino de ciências. São os alunos, principalmente do ensino básico, aí até comentado, principalmente o de nível médio. E o envolvimento do letramento ele não vai só na questão da ciência. Eles estão preocupados também com o desenvolvimento de habilidades pessoais, e essas habilidades pessoais, atitudes e valores, estão, por exemplo, numa discussão em grupo, no comportamento do trabalho em grupo, do diálogo entre os alunos, do respeito de um aluno com o outro. Então, ele vai além do trabalho científico, dos conceitos científicos que estão ali por trás do letramento científico. Tá? Se alguém precisar, esse slide pode ser disponibilizado. Embaixo vocês estão vendo da onde foi retirado essa citação, né, do artigo, está embaixo. Também depois, se precisar, você batendo, passo as referências. E aí eu tenho também a questão do letramento digital. O que tem no letramento digital? No letramento digital eu trouxe a Carla Coscarelli e a Ana Elisa Ribeiro. Então, elas duas, né, são duas excelentes pesquisadoras, uma da FMG, que é a Coscarelli, nota-se que também ela diz respeito em que as práticas sociais estão envolvidas nessa leitura e produção de texto, mas em ambientes o quê? Digitais. Essa que é a ideia. Ambientes que propiciam o quê? Como computador ou dispositivos móveis, tá, como celulares, tablets, e além dessas plataformas que estão envolvidas, como os e-mails, redes sociais, webs, entre outros. Aí as duas trazem o que? Ser letrado implica saber se comunicar em diferentes situações, com propósitos variados, para fins o quê? Pessoais ou profissionais. Aí sim, ela comenta sobre como seria essa troca eletrônica, como, por exemplo, a troca de mensagens, e-mails, SMS, Zap, né? Agora, é importante destacar aqui também que não é simplesmente dar acesso, ter acesso.
É pensar que essas buscas de informações na internet, elas devem ser pensadas de forma crítica. E também tem a compreensão, também de forma crítica. Então, essas informações têm que ser pesquisadas de forma, assim, olha, eu saber até que ponto que essa informação que eu estou lendo, ou que eu estou buscando, ela é pertinente, ela tem credibilidade. É uma discussão. Bom, então, eu vou trazer aqui vocês dois desafios. Um dos desafios, que eu estou trazendo aqui, do sentido digital, é que os atores sociais, nas suas aquisições, habilidades e competências, compreendam de maneiras conscientes, foi aquilo que eu falei, e crítica às mídias, às imagens, aos sons, à leitura e escrita de um hipertexto, entre outras práticas sociais em ambientes o quê? Digitais. E saibam selecionar as informações pertinentes para a sua transformação o quê? Sociocultural. Isso é extremamente importante. E o outro desafio que está ligado à questão à parte do científico, né, dos conceitos científicos, desenvolvimento de conceitos científicos, é que a partir da construção de algoritmos, programas de computador e até artefatos cognitivos, eu teria como usar o quê? A robótica pedagógica, que no nosso caso é a robótica livre, para poder construir e desenvolver esses conceitos científicos. É isso que nós vamos trabalhar nessas duas perspectivas. É importante destacar que eu falei lá atrás de habilidades e competências, ela envolve também o quê? Analisar, com auxílio dessas atividades que nós vamos trabalhar, de robótica livre, a partir do artefato cognitivo idealizado, depois dele pronto, como ocorre o quê? Desenvolvimento desse tratamento científico e digital dos atores sociais ou dos educandos. Então, eu tenho dois trabalhos a serem feitos. Um, que é durante a construção do artefato, ou durante a construção do algoritmo, do programa de computador, e a outra, depois do artefato pronto, como é que a partir dele eu posso desenvolver cognitivamente essa questão do letramento científico e digital. Bom, aí eu trouxe aqui o diálogo entre robótica livre e a construção de artefatos cognitivos. Na computação física, que já não é assimilada, é aquela que faça você mesmo, aquela que você constrói, os educandos podem usufruir dos benefícios da robótica livre. Quando o quê? O processo de ensino-aprendizagem se baseia na utilização ou desenvolvimento de algum tipo de artefato. Então, eu vou usar a robótica livre para poder construir algum tipo de artefato cognitivo. Dessa forma, eu vou trabalhar como proposta pedagógica, a robótica livre, ela pode ser utilizada como o quê? Um recurso para auxiliar esse desenvolvimento do letramento científico digital. Aí ela não vai mais agregar não só o campo disciplinar, ela vai agregar novos significados a partir de uma vertente que é transdisciplinar, ela vai transversalizar a todas as outras áreas de conhecimento. Ou seja, podemos utilizar a robótica livre para oferecer oficinas com atividade de desenvolvimento de artefatos cognitivos de forma transdisciplinar. Aí tem um contexto importante que dentro dessa pesquisa nós trouxemos a questão do pensamento computacional. Por quê? O pensamento computacional ele possui algumas características e essas características elas auxiliam que nós possamos construir o pensamento para poder analisar quais são as habilidades e competências que, durante esse processo, os educandos, os atores sociais vão se desenvolver. Então, vamos lá. O pensamento computacional prevê, isso é a Janet Wynn, 2006, que será parte de nossas habilidades, não só dos pesquisadores, de qualquer outra pessoa. Eu comento sobre isso. Até corroboro com a fala dela. E também o Wing propõe ainda que o pensamento computacional ele deve ser, praticado, trabalhado com a criança desde quando ela está pequenininha. Por quê? A criança, quando a criança em si, ela está com a mente mais aberta, está mais limpa. Então, o processo de elaboração de formatos, essa construção de aritmética, de leitura e escrita de forma raciocínio lógico, ela é mais rápida, né? E isso é tratado dentro do campo da cognição. E aí eu queria destacar também que é importante a expressão do pensamento computacional já foi utilizado pela primeira vez, eu sei que tem algumas pessoas que falam que foi a Janete, mas não foi. O pensamento computacional foi utilizado pela primeira vez pelo Papert. E foi num livro chamado Mindstorms,
em 1980. Se quem quiser está lá na página 182. Então agora eu vou trazer algumas características do pensamento computacional e quais são essas características que nós usamos para poder trabalhar essas atividades, quais são as características que nós utilizamos para poder coletar as informações a partir das atividades desenvolvidas com a robótica livre. Bom, aí nós temos o quê? Esse foi uma tradução, eu voltei lá embaixo asterisco, que é a Computer Science Teaching Association, é uma associação, né? Que ela inclui algumas características. Estão lá: formular problemas de maneira que permita o uso do computador e outros recursos para que sejam resolvidos. Organizar e analisar informações de maneira lógica. Representar informações através de abstrações com modelos. Então, vou sair do campo abstrato e ir para o campo concreto que eu falei para vocês. Então, eu posso fazer essas abstrações como modelos de simulações. Automatizar soluções através de algoritmos, passos sequenciais. Eu vou construir um robô, tem uma sequência, e naquela sequência aquilo é um algoritmo. Identificar, analisar e implementar soluções possíveis com o objetivo de atingir a combinação mais eficiente e eficaz. Aí, quando falo de eficiente e eficaz, essa característica 5 nós não pensamos em trabalhar, e nem a 6, que é generalizar e transferir o processo de resolução de problemas para uma variedade de problemas. Nós vamos trabalhar com a nossa pesquisa com a 1, 2, 3 e 4. Bom, aí vamos utilizar as características 1, 2, 3 e 4, porque elas estão mais próximas dessa nossa proposta de trabalho. Então, a partir delas, a ideia é de trabalhar o letramento científico digital com atores sociais, crianças, educandos, do 4º ano do ensino fundamental, de uma escola pública de educação básica. Então, a partir das características de pensamento computacional, elas vão auxiliar, eu já comentei para vocês, a que a gente entenda como acontece esse desenvolvimento do letramento científico digital das crianças, né? Então, é importante salientar que iremos observar o desenvolvimento do letramento científico a partir dessas atividades desenvolvidas nas aulas de robótica. Na verdade, essas atividades são aulas, vamos colocar de aulas. Aí, a partir daqui, eu trouxe alguns exemplos de atividades para análise. Olha que interessante. Um dos exemplos que foi preparado, vão ter mais, eu só trouxe alguns, essa aqui de ligações elétricas, que seria uma ligação em paralelo. Então, aí eu coloquei assim, nós colocamos, qual que é o material necessário? 2 LEDs, da mesma cor ou diferentes cores, uma bateria moeda de 3 volts. Por que a bateria moeda de 3 volts? Porque a bateria moeda de 3 volts, você não corre o risco de queimar os LEDs. Você sabe que criança, se botar de novo e falar mesmo que fale com a criança, não coloque o LED porque ele vai queimar, a criança vai querer testar para ver se o LED realmente queima. Então, nós estamos trabalhando com o máximo de segurança aqui. Mas se quiser, depois nós testarmos essa questão também do lado intuitivo, de o que nós podemos fazer. Mas a proposta aqui é fazer o entendimento, não só de conceito científico, também quanto a questão do letramento digital. Então, fita crepe, com ali 4 pedaços de fio, né, entre 20 e 30 centímetros cada. Aí, como fazer? Aí nós vamos destacar uma extremidade dos fios, cerca de 20 centímetros, né, das pontas. Aí nós vamos ligar primeiro uma ponta. Esse desenho que eu coloquei em cima aí, isso é para quando tem uma bateria que acima de 3 volts você precisa colocar o resistor. Mas não vai ser usado esse circuito. O circuito vai ser sem os resistores e só os LEDs com a bateria de 3 volts. Aí a ligação de uma perninha do positivo do LED, que é a perninha maior, ligado no positivo da bateria, a partir do fio, o fio negativo na bateria, com a outra ponta do fio na ponta negativa, e isso vou fazer isso com os dois, nós vamos fazer isso com os 2 LEDs. Vai ser produzido também talvez um vídeo. E aí vem para poder os meninos responder. Os LEDs acenderam? Se um LED for retirado, o que acontece? Então, são perguntas para poder analisar esse processo. Aí justifica. O que ocorre se invertermos o negativo da bateria com o positivo na ligação dos LEDs? Aí, compreendendo o experimento, aí tem também toda uma contextualização. Chamamos a ligação em paralelo quando ligamos vários LEDs em um só circuito. Os LEDs vão não vão dividir a energia. Tirando-se um LED da ligação, apenas o retirado se apaga e o restante dos LEDs ficam acesos. Se inverter um positivo e negativo, os LEDs não acendem, pois estão ligados com os polos invertidos, né? Então, para evitar erros, também foi colocado,
ter cuidado ao unir os fios das pernas com os LEDs e os da bateria, unir bem para dar um bom contato, ligar sempre o polo negativo com o negativo, perna menor do LED com a perna maior do LED positiva, deve ser ligado no polo positivo da bateria, não utilizar baterias maiores que 3 volts no equipamento, no experimento, pois queima os LEDs. Então, esses são os cuidados. Então, esse aqui é um experimento em si. E o outro experimento que nós vamos estar trabalhando, um segundo, que seria a construção desse robô escopo. Vocês vão ver que nós vamos poder utilizar. Deixa eu retomar aqui. É interessante trazer aqui que é o seguinte, antes de fazer essas ligações, eu costumo fazer um experimento com os alunos também, deles fazerem o paralelo, ou até mesmo a ligação serial, de mãos dadas na turma. Aí uma criança é a bateria, uma outra criança é um LED, outra criança é outro LED, outra criança é outro LED, aí nós fazemos eles todos de mão dada, aí vou tirar esse aqui, o que aconteceu com os outros? Continuo com a bateria, então tem energia, eu vou continuar aceso, né? Então tem algumas propostas para poder justamente fortalecer essa questão dos conceitos científicos sobre circuitos elétricos, paralelos, e energias que vão circular ali por todo o circuito. Aí tem a construção desse robô escova livre, né, que é feito a partir das cerdas. Você corta uma escova, o material usado é uma escova média ou grande, de preferência velha, usada, porque as cerdas já estão todas desgastadas, então na hora que você coloca a pilha, ela já vai sair sem sair capotando, que a gente, os meninos comentam, tá virando. Ela não vai virar, porque as cerdas estão todas abertas, né? Outra, uma bateria do tipo moeda, essa de 3 volts, que foi falada na atividade anterior, um motor de vidro lacal de celular, né? Fita crepe ou fita adesiva de dupla face, tá aí. Como fazer? Usando alicate, você corta a extremidade da cabeça da escova, colhe um pedaço de fita sobre a cabeça cortada, coloca o motor bem na frente da cabeça, pressionando sobre a fita, coloque pressionando a fita do tipo moeda entre os dois fios soldados, né? Às vezes não tem soldado. Isso é uma atividade que talvez nós vamos, eu estou pensando em rever, talvez usar um outro tipo de robô, um motor tirado de CD-ROM, que eu acho que vai ser mais trabalhado com criança. Porque aqui eu vou ter que entregar tudo já feito. E a ideia do trabalho que quem já conhece a proposta da robótica livre é a construção de todo o processo. Não entregar nada pronto. Se é possível, se não é, a gente tem que criar algumas alternativas. Então responda, como foi o movimento do robô? Perguntar se ele saltitou, se foi linha reta, assim, né? Isso é um ponto de interrogação. Aí aqui eu explico o que é compreender no robô, né? Que as cerdas, as escovas, os dentes... Desculpa te interromper, mas é que a gente não está vendo as imagens desse experimento. Tá, depois, não tem problema que faz o seguinte, aí depois pega no slide, isso é um... tá, mas eu passo os slides, aí quem puder depois dá uma... Tá, para não atrapalhar, porque só tem mais, se eu não me engano, aqui mais 3 minutos. Aí se vai sobrar algum tempo. Obrigado, viu, Gabi? Tá, e aí compreendendo o experimento, né, que as cerdas de dentes, elas funcionam como pequenos pés de centopé, então quando sofre essa pressão contra o piso, o motor de vibracal, ele possui na frente dele acoplado um eixo, que na verdade é metade de um eixo. Então quando ele vibra, ele faz esse movimento para baixo. Então ela pressiona as cerdas, então por isso que ela tem esse movimento quase saltitante. Por isso que o celular nosso, quando está vibrando, ele sai andando. Se você botar num plano, bem plano, no celular, ele sai andando pela mesa. Dependendo da circunstância, ele sai andando pela mesa, né, no vibracal. Então é o mesmo o motor de celular. Então como evitar erros? Cuidado em unir as pernas do motor com a bateria, fixar o motor da cabeça da escova bem firme na frente. Se for utilizar a escova nova, aí você tem que usar cerdas, pressionar para poder abrir bem as cerdas, de tal forma que elas fiquem bem espalhadas. Então isso é um outro trabalho. Aí eu posso aproveitar essa atividade? Posso. Eu posso aproveitar essa atividade, por exemplo, para a próxima atividade, que é, por exemplo, a construção de uma figura geométrica. Eu posso, primeiramente, construir com o aluno, a partir da linguagem nossa materna. Por exemplo, ande para frente 10 passos, vire 90 graus para a direita, ande para 10 passos, que é o desenho que provavelmente vocês não estão vendo, mas quem tiver acesso aos slides, vou deixar disponibilizado, vocês vão ver que está lá a construção do quadrado a partir desse movimento. Depois desse processo de codificação e decodificação,
você pode pegar o artefato cognitivo e fazer com o aluno essa construção. Não só na tela, a partir de um programa de computador, que aí você vem aqui na linguagem logo, para frente 10, direita 90, para frente 10. Isso é uma linguagem para você fazer o quadrado. E a partir daí também você pode construir com o aluno. Você pode fazer um caminho feito de palito, de um quadrado, e coloca o seu robozinho para caminhar ali naquele quadrado. Você vai ver que ele vai passar aquele caminho que foi trabalhado com o aluno. Então tem algumas atividades que você pode usar para entender esse processo, analisar esse processo de tratamento digital e analógico. Bom, aí o método da pesquisa, pensando que devido à pandemia, né, que nós estamos tendo aí, tem uma nova discussão, que é a parte que é a netnografia. Aí você tem a Heine e a Kozinets, e que a Heine fala que a netnografia é concebida a partir da etnografia. E é uma etnografia o quê? Conhecida como etnografia virtual. Tá? E esse campo da metodologia ele é utilizado para observar o quê? Comunidades presentes na internet e quanto à influência da vida e de seus membros. Né? Aí eu coloquei uma observação aqui embaixo, né, que no momento nós vamos fazer essas oficinas via videoconferência. Volto a destacar, tá, que todo esse processo que está sendo discutido aqui foi pensado de tal forma no campo da pesquisa e ainda está em processo de construção. Espero que o ano que vem, quando voltar, eu já tenho informações coletadas para falar que foram essas as conclusões que nós chegamos a partir desse projeto de pesquisa que está sendo que já está constituído, está sendo implementado, vai ser implementado. Aí, para finalizar, já foram 31 minutos, passei um minuto, eu queria fazer uma homenagem que faleceu. Todos estão vendo a figura, Gabi, ou não? Não, mas olha, a gente pode resolver rapidinho. Você só faz interromper e compartilhar a tela de novo. Aí provavelmente pode voltar. Tá, então eu vou... Tá, deixa eu sair aqui então. E você está falando, né? Vem aqui de novo e manda... Espera aí. Estão vendo o robô agora? Não. Então não vai. Vamos fazer assim. Aqui, porque o que acontece? Compartilha de novo. Interrompe o compartilhamento. Tipo assim, tira a sua tela do compartilhamento. Tirei. Pronto, agora compartilha de novo. Compartilha a tela inteira. Mas eu estou com 2 monitores. Pronto, pode ser uma janela, pode ser uma guia. No caso, o que você quer mostrar? Isso, então, eu usei onde está o LibreOffice, justamente essa aqui. Pronto, aí bota de novo. Vamos ver agora. Agora coloca o que você quer mostrar. Primeiro aqui viram? No canto direito no superior, que é o robozinho Now. Não, a gente não consegue ver. Que triste. Acontece, tá? Mas eu vou disponibilizar os slides. Mas deixa eu trazer um pouquinho para vocês aqui, que é essa homenagem ao Márcio Bisotto. O Márcio Bisotto, ele faleceu domingo passado, no final de semana passada, e ele teve e ainda vai ter influência, o Marcos Felipe, se estiver ouvindo, ele sabe disso, grande influência na parte de software livre. Ele foi um dos criadores do movimento de software livre de Minas Gerais, criador um dos criadores do primeiro desktop livre do Brasil. Já deu algumas palestras na Latinoé. Então, assim, tem extremamente importante também para a Latinoé, porque ele, o Felipe estiver aí pode comentar, que o Felipe esteve em BH, ele foi o primeiro contato de software livre, foi com o Márcio Bisotto e comigo. Então foi uma perda muito grande para a nossa comunidade de software livre. Então, assim, isso está me emocionando, porque foi como ele é um pai para a gente também, né, no Brasil, nessa questão do software livre. Nós criamos juntos o Libertas. Né? O Libertas é uma plataforma
Só agradecer, tá? Mais uma vez agradecer e obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, se sobrar tempo, passaram 34 minutos e eu agradeço do fundo do coração.